A Bettina falou, quando eu peguei as canetas, ela falou, ficou escasso. Fala de escassez um pouquinho e a importância de como é que você constrói essa percepção de escassez, Bettina? O ser humano, ele não gosta tudo que está muito fácil e disponível, né? Existe a frase, o que vem fácil, vai fácil. A gente gosta do poder da conquista. Você, quando trabalha muito e junta o seu dinheiro com muito suor, com muito trabalho, e aí você vai lá, você pode comprar o teu primeiro carro, e esse carro ele pode ser um Fusca, mas você vai ter mais prazer nesse Fusca do que um adolescente que já nasce numa família muito boa e ganha uma Mercedes. O Fusca é um carro pior do que uma Mercedes. Mas aqui a gente vai ter mais felicidade, a gente vai ter mais realização. Então, o ser humano, por natureza, ele gosta daquilo que é mais difícil, que foi mais difícil ser conquistado. E quando a gente tem um produto que está o tempo todo disponível em muita quantidade, o ser humano olha aquilo como carne de vaca, né? Tá muito fácil, então ele não dá tanto valor. Quando a gente tem algo que ou está disponível de tempos em tempos, ou tem uma quantidade específica disponível, tudo isso, uma fila de espera, um lote especial, o curso vai estar aberto somente por 12 horas, 4 vezes ao ano, tudo que traz uma urgência e uma escassez, o ser humano passa a olhar aquilo e desejar porque aquilo não está disponível o tempo inteiro, ou na hora que ele tem o desejo por aquilo. Muito bem, maravilha. E vocês percebem que recentemente a gente viu no mercado um movimento com os carros, assim, né? Os carros usados sendo vendidos mais caros do que os carros zeros. Mas valorizando mais. Valorizando. Mas por quê? Já passou essa fase, mas por que isso aconteceu, digamos, nos últimos 4 anos? Porque o Covid, ele cortou um pouco a linha de produção. Então você teve menos produção desse tipo de produto. E aí ele ficou em falta. Um carro, uma determinada marca de carro. Às vezes, para você comprar um carro zero, levava 6 meses para ele chegar na concessionária. Então, o que acontecia é que o carro usado e pouco usado estava sendo vendido mais caro do que aquele carro zero. Disponível, né? Exatamente. Aconteceu também com o relógio. Você via... Foi estratégico. Fila de espera. Acho que o Rolex foi estratégico. O relógio está em alta agora, né? Não, mas agora está começando... Ele ajustou. Mas continua ainda escasso. Você vai no Rolex e não... Tá escasso ainda, mas não está como antes, né? Não, ele só está andando de lado o preço. Ele está andando de lado o preço, Mas aí os preços começaram a subir também, né? Acredito que algumas dessas... Mas quando você pode comprar, né? O preço está estável, mas não é todo mundo que consegue comprar. E bolsa? Bolsa tem algumas marcas que você não consegue comprar, mas no geral você consegue. Não é tão exclusivo quanto o relógio. Como é que é? Não é tão exclusivo quanto o relógio. Não, o Rolex, meu Deus, não basta, você chega lá com o dobro do dinheiro, você não compra. Você subir ainda é mais difícil ainda, né? E você não escolhe qual você quer comprar, né? É o que tem. Os de ultra luxo, eles são já indicados, né? Sai 150 daquele já é indicado, não é? Mesmo que você tenha o dinheiro, tem que ter o acesso. Fica mais raro ainda, por isso que... Mas eu acho também legal tratar desse assunto para questões, às vezes, básicas, né? Que a gente não para pensar, por exemplo. A escassez também, urgência, escassez... A escassez tem a ver com limite, né? A urgência tem a ver com tempo, mas os dois geram o mesmo tipo de predisposição, uma ação rápida. Mas se você olha, isso tende a funcionar mais e melhor quanto maior a necessidade que a pessoa tem daquilo. E às vezes aí você fala, mas ninguém tem necessidade de uma Ferrari, necessidade mesmo, assim, tipo necessidade básica, ninguém tem necessidade. Mas necessidade emocional ela tem. Necessidade social ela tem. E às vezes isso intensifica o desejo. Mas eu quero ir para baixo. A gente está falando de Rolex, a gente está falando de bolsa, a gente está falando de carro. Cara, minha mãe dormiu na fila para eu estudar no SESI, cara. Por quê? Tinha 3 salas, maluco, para minha idade. Era 3 salas. Era 1000 pessoas para ocupar 3 salas. Cada sala tinha 30. Então, de 1000, 90 ia conseguir. Escassez, mano. O que minha mãe fez? Loucura, dormiu na fila, mano. Então, a escassez, ela remete ao instinto de sobrevivência. Você faz loucura para conseguir. A escassez, ela mexe nesse comportamento primitivo do indivíduo, né? Exato. Então, se você sabe agir com isso, você tem uma força muito poderosa. E aí entra a questão da integridade.
Aí entra a questão da verdade, porque senão você vai estar brincando com o emocional da pessoa. Perde a confiança do seu público. Exato. E aí isso vai funcionar uma vez, depois não mais. Então é uma coisa muito forte, justamente por ser muito forte, é importante você ter essa clareza da integridade, porque tanto quanto isso vai te ajudar a crescer, isso pode te derrubar num estalo. Vamos dar um cavalo de pau aqui? Um cavalo de pau aqui. Vamos agora focar o nosso canhão para as empresas do mercado. Você deu uma deixa perfeita na história da caneta, de arrancar a caneta aqui, que é o segundo vontade. assunto, que é a negociação, né? Perfeito. Você falou, tá muito ligado, mas a hora que você só tem isso, né, aí entra num baita num assunto sobre negociação, que aí entra, o cara acabou, joga tudo, as teorias. Não, aí tem urgência, tem escassez, aí você tem tudo. Essa semana eu estava atendendo um braço da LG de trator, É exatamente o mesmo cenário que passou. Eles não tinham, imagino que o Brasil ali não era prioridade deles na época da pandemia, então faltava. Eles tinham, sei lá, 400 pedidos que eles não conseguiram atender, vendas de trator. E agora, 2 anos e um pouquinho depois, eles estão com o desafio contrário, né? Estão com excesso e não conseguem passar para lá, porque aconteceu essa transição. Então perde todo aquele poder de negociação, eles perdem para lá. O que a gente mais está atendendo são equipes de venda que não conseguiram entender que voltou isso. Então eles ainda estão com o desafio de sofrer compra, né? Que é o que aconteceu na pandemia. Essa é uma grande dificuldade do mercado, de muitas empresas, que eles muitas das vezes não percebem que o mercado muda muito. Ele muda toda hora. Quando entrou o Covid, mudou tudo. Sim. Mudou tudo. E ainda está tendo o efeito, né? Então, quando acabou o Covid, mudou tudo de novo. Muito rápido, muito rápido. E está mudando mais de uma vez. E vai mudar muitas vezes mais. Agora, Flávio, tem uma coisa em relação à escassez, quando a gente fala de venda para a empresa, é que dependendo da complexidade de compra da outra ponta, ela pode não vir a funcionar. Por exemplo, vou vender para uma grande multinacional. Depois que eu fechei o contrato com a área de negócio, ou seja, a pessoa que está demandando o produto ou o serviço, eu vou passar pela área de compras, vou passar pelo jurídico, vou passar por TI. Às vezes até pelo RH. E o vendedor, ele tem que saber usar a escassez da maneira correta, porque se ele faz uma caquinha de usá-la de forma errada, acabou a credibilidade, dali para frente a venda não sai mais. Então uma vendedora da Growth estava conversando com uma grande empresa de tecnologia, ela virou e falou assim, será que a gente consegue assinar contrato até o dia 26? Cara, você nunca joga a escassez numa venda corporativa sem antes pegar o compromisso da outra ponta. Né? É que nem técnica de fechamento. Cara, qual que é a melhor técnica? Não existe técnica de fechamento. O fechamento começa quando você fala a primeira vez com a pessoa e termina quando o cara assina o contrato. São pequenos compromissos. Então, quando eu vou usar a escassez numa grande empresa, primeiro de tudo eu tenho que entender quanto tempo esse cara precisa para tomar uma decisão. Porque a escassez só vai funcionar dentro do prazo que ele consegue controlar. Mas o jurídico do cara é 30 dias. Não adianta, o jurídico do cara só faz 30 dias. Se ele precisa de 30 dias e eu falo que ele tem 15... Isso não é urgência, isso é viabilização. Não tem mais nenhuma... Ah, não, mas eu vou conseguir te deixar a 30. O cara, tá bom, vai lá, segue lá que... Aí derruba todo o resto da conversa, que você estava falando no início, né? O cara perdeu a credibilidade. Até quando... É igual quando você está falando de negociação de desconto. Quando o cara dá um desconto em troca de nada, quantos vendedores a gente pergunta lá, a gente faz 100 e poucas palestras por ano lá, quem daqui já deu todo o desconto possível e ainda não conseguiu vender? Todo mundo ergue a mão. Por quê? Porque quando você dá o desconto, o outro lado não sabe fazer um pouquinho. Era 10. Aí o mesmo produto agora custa 8 em troco de nada. Nada. Ele não pediu prazo a mais para comprar nada. Você me deu, custa 8? Será que não custa 7? Será que não custa 6? Aí chega a 6. Ele deu, não tem mais condição, já falou com o gerente, e o cara não compra por quê? Fala, ele ainda não... Perde o valor. E isso remete ao desespero da venda. Quando você é um desesperado para vender, O cara percebe. você mais repele do que atrai. O cara tem um outdoor, assim, estou Exato. desesperado. Exato. Tá piscando ali, né? Na minha visão, né, a arte da venda é você mostrar para a pessoa que ela precisa mais de você do que você do dinheiro dela. Para mim, esse é o gatilho Essa da é a negociação, é isso. É isso. Se você entender que você que está com a pressa é o... Mas quem está vendendo precisa acreditar nisso de fato. Exato. Isso não é uma... Precisa sentir, eu até escrevi aqui, você tem que Ele precisa ter sentir. certeza disso. Porque se ele acha... Isso não é simplesmente um roteiro, ele não é um ator. Não. Eu não posso deixar de te estender o convite para que você participe de nossa aula magna de nosso MBA em Marketing, Vendas e Geração de Valor. Para você participar é gratuito, basta você clicar no botão abaixo e você não deve deixar de participar. Você precisa participar dessa aula porque está muito interessante. E tem mais, quem participar vai ganhar um certificado. Não deixa de participar.